os direitos humanos afetam cada um de nós, que somos pessoas humanas. Quando você se abre a essa sensibilidade, você vai ver, você vai se apaixonar. E você vai se envolver de uma tal forma que nunca mais vai deixar. Hoje eu sou essa pessoa que foi tomada por essa dimensão de luta de direitos humanos. E fui pegada aos 15 anos. E até hoje não tive coragem de deixar e de arredar o pé da luta pelos direitos humanos, pela promoção. Começou com 15 anos. 15 anos. E é um momento que a gente fica muito inquieto na vida, mas é uma coisa apaixonante. Se a gente conhecer e se abrir a isso, isso vai fazer parte do nosso viver. E a gente vai fazer um mundo bem melhor, porque quando as pessoas se respeitam mutuamente, a gente vive melhor, com certeza. A paz vai ser algo natural entre nós, quando a gente puder conhecer, se abrir e vivenciar os direitos humanos. Um pouco nessa linha que a senhora está falando, eu gostaria, talvez alguém que está nos assistindo agora, esteja dizendo, mas aí, como é que eu posso fazer? A gente começa como? O que é que se faz? A minha pergunta é esta: qual o trabalho que pode ser desenvolvido a partir desse campo? Como se pode atuar ou se articular? Se alguém tiver interesse em saber um pouco mais desse discurso na prática, então sim, abre esse leque para alguém. Se você aqui está assistindo a Rede Vida, você da sua família, alguém de sua família, alguém que jovem que está vendo, você, por exemplo, se você for jovem e estiver estudando ou numa escola de ensino médio ou na universidade, você pode formar um grupo na sua escola. Você pode começar a juntar algumas pessoas para dialogar, fazer roda de conversa sobre direitos humanos. Você pode escolher alguma dimensão, algum segmento que vocês enxergam que são mais violados e atingidos com desrespeito aos direitos humanos e desenvolver aí alguma atividade. Por exemplo, no ensino médio é muito fácil, você pode fazer um trabalho com jovem, com a questão da paz, né, para ver se enfrenta a questão da violência, do bullying, do desrespeito na escola. Então você pode criar um grupo de jovens da paz, entendeu? Que aí você faz umas rodas de conversa sobre direitos humanos e paz e faz algumas práticas de pacificação na escola, de mediação de conflito. Bem, dentro da escola é possível uma mediação de conflitos, de alguns problemas de violência no bairro. Você pode ter uma igreja no bairro, ou católica, ou mesmo evangélica, e que o pastor ou padre possa abrir aquela igreja para uma mediação de conflito. Em vez das pessoas resolverem da forma violenta, poder resolver dialogando, pelo meio da reconciliação, do reconhecimento do outro. Você pode criar esses grupos de mediação de conflito no seu bairro, na sua escola, na sua rua, no seu quarteirão. Você pode, no meu bairro está faltando, não tem transporte público, eu vou juntar as pessoas que desejam fazer alguma coisa juntos para que o transporte público melhore, para que chegue a mais pessoas. Ou o meu bairro tem uma incidência muito alta de crimes ambientais, de devastação, de os riachos tudo poluído, o lixo todo na rua. Vamos juntar aqui os jovens, as famílias, vamos fazer uma roda de conversa sobre o direito ambiental e depois vamos fazer uma limpeza no bairro, vamos denunciar, mostrar à prefeitura os lugares onde precisa ser restaurado, vamos replantar, fazer um replantio de árvore no local que foi devastado. Tudo isso são possibilidades que podem. Você pode reunir as mulheres que são vítimas de violência para ajudar elas a orientar sobre seus direitos, onde elas podem buscar seus direitos, vítimas de violência. Os adolescentes que cumprem algum problema, que criam algum problema, pode formar um grupo de adolescentes para como fazer para entrarem numa linha mais da pacificação.
Enfim, existem 1000 possibilidades que é possível, sabe, Padre Ribamar? Por exemplo, né, o senhor tem aqui a Sala da Cidadania, né? Então, a Sala da Cidadania é aquele local onde atende pessoas que precisam de uma fisioterapia que não encontra no serviço público, ou que precisa de um atendimento ou uma orientação jurídica. Aí o senhor orienta e a pessoa vai em busca daquela orientação. Isso é possível também, você abrir um espaço de cidadania na sua paróquia, no seu bairro, entendeu? Você pode chamar o seu pároco para dialogar sobre isso. Vamos abrir um serviço de orientação. Você não precisa fazer nenhum atendimento concreto, você pode reunir as pessoas e dar orientação de onde ela pode ir buscar seus direitos. Isso já é um grande serviço aos direitos humanos, onde a pessoa não sabe onde denunciar, não sabe como fazer para denunciar uma violação de direitos humanos. Se ela for bem orientada, ela pode ir com as próprias pernas dela, né? E isso pode ser uma comunidade, uma paróquia pode fazer essa orientação, né? Então é todo um leque de serviço, de trabalho, né? Nessa questão da cidadania, né? E de direitos humanos, tantas coisas que precisa fazer. Eu aprendi, para mim se tornou como uma verdade, um dado de fé. Deus não permite que a pessoa se encontre para organizar a vida, para organizar a sociedade, e que as pessoas se reúnam e saiam do mesmo jeito que entrou. Minha experiência, até hoje, todas as vezes que nos encontramos para fazer alguma coisa, sempre aparece uma luz, uma ação nova, uma ação de vida, uma ação necessária, e sempre alguma coisa acontece. Só não acontece quando a gente pensa e fica sozinho, isolado, ou não exterioriza aquilo que é tão bom. Tantas coisas boas podem ser feitas. Padre Ribamar, o milagre, ele não é uma mágica. O milagre é algo que acontece no dia a dia. Se você arriscar fazer algo legal e bom, como direitos humanos, pela justiça, pela pessoa humana, você não tem nada, mas se você se arriscar, vai aparecer, a providência vai providenciar as coisas, as condições vão aparecer. E esse é o milagre. O ser humano atua, se arrisca e Deus vai abrindo o caminho. Esse é o milagre, ele acontece a partir da nossa própria ação, do nosso próprio arriscar. E a gente precisa arriscar. Tem aquele canto, lembrei de várias músicas, vamos deixar para depois, senão a turma pode depois, padre, o senhor não cantou bem, né? O senhor não é tenor. Mas vamos para aquilo que interessa. Falar dos direitos humanos encanta mesmo, porque é uma descoberta da sociedade, né? Uma criação coletiva, né? Os direitos humanos é uma construção histórica, né? Nasce de um processo de negação da vida e é um processo de construção coletiva. Foi preciso várias nações se juntarem para pensar juntos. Toda luta de direitos humanos ela é um processo coletivo, né? Não existe gente fazendo direitos humanos sozinho, doido no mundo, não. Por trás de alguém que está fazendo, tem um grupo, tem um coletivo, tem 3, 4 pessoas pensando junto, com certeza, né? Todo trabalho de direitos humanos ele é fruto de trabalho coletivo mesmo. Agora, vimos várias coisas positivas. Vamos ver uma coisa agora, eu gostaria que você comentasse, porque existe uma tendência social de associar os direitos humanos como, de maneira assim, bem negativa e estigmatizada como um direito que seria exclusivo da população carcerária e que não é só, né? Muita gente que acha que o direito humano só atua lá dentro, claro, lá dentro, mas em outros lugares também. E me fale um pouco sobre isso, desse entendimento, não, dessa falta de entendimento que muitas pessoas têm, às vezes até verbaliza assim, coisas negativas, direitos humanos, e que isso não é justo.
Comente sobre isso, essa falta. De onde é que surgiu essa olha, questão? Na verdade, essa visão negativa dos direitos humanos, que é muito propagada por alguns canais, por alguns programas, que são chamados programas sensacionalistas, aqueles programas que vendem e que se mantêm em cima da divulgação de notícias de violência. E, infelizmente, as televisões, assim, algumas, estão cheias desses programas que vivem da violência, de pregar a violência e de demonstrar violência, vender sangue, né? Infelizmente, nasce daí. Uma outra lugar que nasce também dessa ideia de que direitos humanos só defende gente ruim. Por que se espalha essa notícia? Para que as pessoas não abracem a causa de direitos humanos e aí não façam a sua luta de direitos humanos. Quem espalha essa notícia tem um interesse de que você, cidadão, cidadã, familiar, você que é ouvinte aqui da Rede Vida, se alguém diz isso para você, na verdade quer que você fique sem ter a informação correta, porque um dia você vai precisar de algum direito, algum dia você vai ser violado na sua condição de vida como ser humano e você não vai ter informação suficiente porque você não foi atrás, porque você deu ouvido a alguém que divulgou essa notícia negativa de direitos humanos. Então, o objetivo de quem divulga essa visão negativa de direitos humanos é lhe deixar longe do seu direito, longe daquilo que lhe pertence, que é o direito à vida. Então, não creia nesse discurso, porque esse discurso é para lhe apartar daquilo que você tem direito inerente à sua condição de vida, né? E os direitos humanos são também para as pessoas que estão cumprindo pena. Os direitos humanos também são para os presidiários, porque a pessoa que comete crime, ela tem, nós estamos no Estado Democrático de Direito, e o Estado Democrático de Direito diz o seguinte: aquela ou aquele que cometeu o crime deve ser julgado, primeiro deve ser investigado, deve ser julgado e deve, ao ser condenado, ser colocado em algum lugar, oferecer uma pena que ela possa cumprir e possa se recuperar para voltar à sociedade. Esse é o lema da Lei de Execuções Penais, é o que está na Constituição, é o que está dentro do nosso Estado Democrático de Direito. E ninguém defende que as pessoas fiquem sem cumprir suas penas. Ao contrário, a gente quer que tenha as condições devidas para que as pessoas que cometem crime possam pagar pelos seus crimes. Infelizmente, nós temos um sistema penal que não ajuda nesse processo de recuperação, né? Mas eles também são para os direitos humanos. Mas também as mulheres, são para as crianças, são para os idosos, são para as pessoas com deficiência. Eu digo isso porque, se você ficar contrário aos direitos humanos, em algum momento da sua vida, você vai ter um direito seu desrespeitado e você não vai ter outro caminho, a não ser ir em busca dos direitos humanos, do seu direito. E um dia, você vai precisar dos direitos humanos. Em algum momento, ou você, ou um familiar seu, ou algum amigo seu. Não há jeito, nós nos esbarramos diante da violência e às vezes a gente se torna vítima. E quando a gente se torna vítima, quem é que pode nos ajudar? Os direitos humanos. Então, se você tem orientação devida, não siga o caminho daqueles que dizem que direitos humanos não prestam. Porque essas pessoas estão querendo lhe tirar seu direito. Olhe bem. E as pessoas que estão presas hoje aumenta demais gente preso. A maioria são pobres, negros, gente das periferias. Infelizmente, o nosso sistema penal é seletivo, seleciona, não pune a todos, pune de forma diferente, né? E isso é um problema.
Aí, o que a gente é? A gente é contra o encarceramento? Sim, porque o encarceramento, do jeito que está, ele não recupera as pessoas. Agora, a gente quer que tenha um sistema penal e um sistema de aprisionamento que classifique as pessoas conforme o crime que cometeu, que separe as pessoas, que tenha alternativa de trabalho dentro do sistema penal, que tenha um sistema escolar dentro do sistema penal e que as pessoas possam passar por progressão de pena, né? E possam ter oportunidade de melhorar. Quanto mais a gente avoluma o sistema prisional e mais a gente se a gente não cuidar, com um monte de gente que está presa, só aumenta, esse volume de gente preso, sem ter a sua vida digna, sem ter a sua condição humana reconhecida, essas pessoas um dia podem voltar-se contra toda a sociedade. Isso não é bom para nós não vamos ter controle sobre isso. O bom é a gente apostar nas pessoas. Não é uma coisa fácil, não é. Posso estar aqui, padre, falando, dizendo assim, coisas, pode até pensar que é uma coisa vazia, assim, fantasiosa. Utópico, mas deveria ser assim. Mas pode ser feito alguma coisa. Por exemplo, a igreja tem a pastoral carcerária, que faz um serviço mais faz, que é visitar o preso, levar a palavra de Deus, levar a palavra de tolerância, levar vida e esperança para quem está no cárcere. Às vezes, aquela pessoa que é visitada pela pastoral carcerária não tem nenhum familiar, nenhum amigo, ninguém que lhe visita, mas tem uma pessoa da pastoral carcerária que visita. E às vezes, o ser visitado gratuitamente, às vezes faz uma diferença e aquela pessoa até se sensibiliza que pode ser que ela mude, entendeu? Faz muita diferença a presença da pastoral carcerária, né? Aqui em Caxias. Já atuei na pastoral carcerária, trabalhando no presídio feminino, e as mulheres são pouquíssimo visitadas. As mulheres só recebem visita se tiverem mães. E na época que eu estava colaborando na pastoral carcerária, a gente visitava muitas mulheres. As mulheres se sentiam sensibilizadas de serem visitadas. A gente não era nem parente e visitava elas, né? Então essa é uma dimensão dos direitos humanos, mas não é a única, né? Mas é parte também. Pois é, aqui em Caxias teve um moço, Maioba, que muitos anos dedicou muito à pastoral carcerária. Esses dias não está como era antes, mas estamos querendo voltar a empenhar mais assim, nessa questão da pastoral carcerária. Mas em Timon, é interessante, com o juiz de direito da criminal, doutor José Milton, que chegamos a 98% em recuperação dos detentos que desejaram fazer o trabalho da progressão, sim, o trabalho, né? Sim, e ressocialização. A igreja é perita em humanidade e tem esse jeito de ressocializar. Essa parceria com a igreja, porque o Estado vai fazer, às vezes, não é só dar trabalho para o detento. Tem que ter uma mística, tem que ter toda uma... o juiz criminal deveria, junto com... ver essa questão de apoiar mais, pedir parceria à igreja, porque a igreja tem experiência. Por exemplo, a APAC, Associação de Proteção aos Condenados, um dos nomes que recebeu. Outro nome, a APAC, Amando a Cristo se ama ao próximo. Amando ao próximo se ama a Cristo. Experiência bonita espalhada já do mundo inteiro. Aqui no Maranhão, tem São Luís, em Pedreiras, em Timon e quem sabe, né? Poderia ter aqui também em Caxias. É um estilo diferenciado, muito humanizado, que a igreja criou e deu certo, né? O judiciário, melhor, a justiça entendeu essa maneira muito boa
e se atinge assim números que em lugar nenhum, em outras experiências, não se conseguiria. Então a PAC sugere às autoridades que nos escutam nesse momento, quem não sabe o que eu já disse os conceitos agora, que tem esses dois conceitos. A Associação de Proteção aos Condenados, amando a Cristo, amando ao próximo, se ama a Cristo. Pesquise na internet, converse com a gente e tenha experiência, visite esses lugares onde tem a PAC. Seja São Luís, seja Pedreira, cidade de Pedreira, se não é tão longe da gente, seja Timon, mas são possibilidades, experiências que deram certo, que podemos fazer. É uma experiência sem igual. A melhor do mundo até agora, se diz, a melhor do mundo até agora é a recuperação de detentos, é a PAC. E pode ter uma aqui em Caxias, sim. E na verdade, assim, padre, a recuperação, aonde os presídios que têm algum exemplo forte de recuperação, é quando você faz classificação do preso, quando você controla o número de preso por cela, quando você oferece trabalho e quando você oferece educação. Quando você faz essas 4 coisas, você cria condições de diminuir gente no cárcere e de gente ser ressocializada, sabia? Todos os presídios que adotaram esse formato, que conseguiram refazer esse esquema de gestão prisional, conseguiram diminuir o número de presos, conseguiram diminuir o número de rebelião, conseguiram diminuir uma série de problemas carcerários. E ao contrário, ajudaram a pessoa a seguir e a cumprir a sua pena, né? Com trabalho, com educação e com classificação segundo o crime que a pessoa comete, né? São tantas experiências bonitas. E eu achei interessante porque boa parte dos juízes do Nordeste vieram visitar nossa experiência em Timon, isso uns 10 anos atrás, por aí. Mas tem que ser feita alguma coisa, porque essa maneira antiga de prender as pessoas sem largar lá. E jogar lá, até a chave fora. Exato. Não é a melhor solução. Não é a melhor solução. Essa solução um dia se volta contra nós. Se volta, porque é chamada escola do crime, né? Não é o melhor jeito. Dona Rosiana, eu gostaria que a senhora falasse para a gente também as experiências, talvez as mais tristes a nível do mundo, como também se lembrar de alguma das mais belas a nível do mundo, que vem agora na sua mente, sobre essa questão dos direitos humanos. Tem alguma coisa que você lembra que foi muito triste, um ataque aos direitos humanos? Também se tem alguma coisa muito bonita, que também é virtude dos direitos humanos? Olha, eu acho que um ataque histórico aos direitos humanos foi a escravidão do povo negro. A retirada em massa do povo negro da África para os países da Europa e aqui para as Américas. Esse foi um ataque à vida e à dignidade humana muito grande, deixou marcas profundas. Nós ainda temos e somos vítimas do racismo estrutural. Não reconhecemos as pessoas só reconhecemos a pessoa quando ela é branca, bem vestida. Isso tem a ver com essa massificação de escravidão colocada o ser humano negro de segunda ou de última categoria ou nem de categoria alguma. Isso é um massacre para nós e ainda fala muito alto no meio de nós. Infelizmente, ainda hoje as pessoas de cor negra, como eu, como o senhor, padre, nós se não tivermos assim assumindo algum cargo melhorzinho, a gente sempre é mal visto, né, em vários campos. E isso é um racismo estrutural, ainda fruto dessa escravidão. Para mim é sem precedente a escravidão como um impacto, a afirmação da dignidade humana. E nunca houve uma reparação ao povo negro. Assim, igual ao dano que foi feito. Não, né? não. Os níveis de reparações que hoje existem, as políticas chamadas reparatórias, são pequenas. Tem as cotas de negro, né? Que ainda é muito tímido, eu acho. Muito tímido.
na universidade, em alguns serviços públicos, mas não tem uma dimensão de incorporar mesmo ainda o povo negro e as pessoas negras em geral, né? E hoje se vê mais gente, as televisões estão sendo hoje obrigadas a colocarem gente negras nos jornais, nas novelas, nas propagandas, mas ainda é por meio de deliberação mais legal do que mesmo reconhecimento do povo negro. Então tem consequências muito graves na nossa dimensão humana. Um outro fato marcante histórico que também causou profundas marcas históricas, o Holocausto. Ele também foi uma coisa grave, acontecida durante a Segunda Guerra Mundial e que também tirou uma gama de pessoas, os judeus, que não eram reconhecidos como ser humano. Esse também é uma situação grave. Uma outra situação grave é que, historicamente também, as mulheres eram também consideradas seres de segunda categoria. Nós, as mulheres, passamos a ter direito a voto recente, no século XX, acho que 1930, por aí, que passamos a ter direito ao voto, e ao voto primeiro, a votar. Para sermos votados foi mais tempo ainda, né? Então as mulheres também têm uma dívida muito histórica de grave violação, né? Mas por outro lado a gente tem algumas coisas históricas construídas, né? Por exemplo, a gente tem os povos indígenas foram muito massacrados, mas hoje os povos indígenas estão reconhecidos nas Nações Unidas. Os povos indígenas têm relatores especiais para investigar sua condição de povos indígenas. Eles podem fazer denúncia no sistema das Nações Unidas e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Os povos indígenas também foram gravemente massacrados, mas, por outro lado, esse sistema internacional de direitos humanos proporcionou muito espaço para que eles possam fazer suas denúncias até em nível internacional. Eu acho que isso é um sinal bom. O povo negro também está tendo essa oportunidade agora. Também foram criados, no âmbito das Nações Unidas, muitos mecanismos para que se denuncie as violações raciais, né? Para que as questões raciais sejam colocadas como graves violações, né? Por isso, todas as vidas importam. A campanha internacional, todas as vidas importam, veio dessa afirmação do povo negro e de dizer não à violência às pessoas negras, né? Então, por isso que surgiu essa campanha internacional. Isso é uma coisa boa, porque abriu uma grande possibilidade no mundo inteiro de refazer essa relação interracial, né? De conviver, de tolerância, né? Entre as pessoas negras, as pessoas brancas, enfim, de ter um pacto de convivência melhor, né? Isso são graves violações por um lado, mas abre também possibilidades de criação de coisas novas. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, O Povo de Deus. E hoje nós vimos sobre a questão dos direitos humanos. Elas participam, também contribuem com isto, mas também você, como já foi dado várias pistas durante a palavra da Dona Rosiana, você também pode fazer muita coisa. Deve ser uma luta coletiva. Costumo dizer que cidadania não cai como cai a chuva. É uma construção coletiva. Tem muitas coisas que poderão ser feitas se você também se engajar. Forme um grupo da paz, um grupo do bem, some-se com pessoas. Aqui temos a Sala da Cidadania e tantas expressões também que podem ser feitas. Quero agradecer a Dona Rosiana, também a toda a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, pelo bem que vocês têm feito junto aos indígenas, junto às comunidades quilombolas, junto aos lavradores, junto a tantas famílias que estão sofrendo. O trabalho é sempre, o plantão que vocês mantêm, assim, nessa atenção, no cuidado. Por isso, acredito que foi inspiração divina essa
a criação, a conhecer mais a Organização dos Direitos Humanos e como também instituição, como organização social. Então peço que você dê suas palavras finais e fica mais uma vez o agradecimento da TV, da família, a Rede Vida. Eu diria que aos cidadãos e cidadãs de Caxias, a Rede Vida, as famílias que ouvem aqui a Rede Vida, eu diria o seguinte: arrisquem fazer alguma ação e alguma luta por direitos humanos, vocês não vão se arrepender. A gente vai se tornar uma pessoa melhor e vai tornar o mundo bem melhor. O mundo, ele é fruto das relações que a gente cria, que a gente constrói. Se a gente puder fazer coisas positivas, coletivas, o mundo vai se tornar um lugar melhor da gente viver. Fazer esse mundo melhor de viver depende de nós, né? Dessa nossa força. E o milagre de Deus, ele acontece a partir de nós, da nossa boa vontade, da nossa sensibilidade, da nossa abertura. Então, se abra também ao milagre de Deus, que Deus atua através de você. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Cidadania e direitos humanos para todos. Paz e bem. Obrigada.